Olá meus caros, meu nome é Ciro Bailão, sou escritor e amante da sétima arte Tupiniquim, e hoje eu vim falar de 15 filmes brasileiros que você precisa assistir. Ele é vascaíno mesmo. Eu sei que muita gente torce o nariz sempre que se fala em filme nacional, mas isso costuma ser motivado com a característica que, querendo ou não, todos os brasileiros têm em algum grau, que é a boa e velha síndrome de vira-lata. Ah, Ciro, então você vai me dizer de que filme brasileiro é muito melhor do que os filmes internacionais. Olha, o humanismo não demanda hipocrisia. Em geral, os filmes internacionais são melhores que os brasileiros. Mas por dois motivos, o segundo é mais importante. Mas primeiro, para um que afeta inclusive o brasileiro, o filtro nacional de cada filme. Quando algum gringo vai ver algum filme brasileiro, ele já passou pelo filtro interno do país. Então o que vai lá para fora? Tropa de Elite, Cidade de Deus, esse tipo de filme. Ou seja, vai o puro suco do cinema nacional. Até por isso, o cinema nacional é muito elogiado fora do país. Mas se você for ver cinema italiano e for ver A Vida é Bela, claro que é um excelente filme. Agora, há pouco tempo eu fui numa amostra de filme italiano, não tem nada demais, pelo contrário, alguns são até muito chatos. E o segundo motivo, e muito mais importante, é o investimento que se faz. Não tem como comparar o investimento que Hollywood faz no filme com o investimento do filme brasileiro. Só para você ter uma ideia, Corrida dos Bichos, o filme nacional mais caro da história, né, com o Rodrigo Santoro, começou a ser gravado esse ano. O orçamento dele é de 20 milhões de reais. O filme mais caro de Hollywood da história foi Star Wars, O Despertar da Força. Foi mais de 400 milhões de dólares, ou seja, mais de 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais. Não importa qual área que você seja. Um investimento tão discrepante dessa maneira é óbvio quanto vai ser melhor. Mas o que o cinema brasileiro costuma fazer com um orçamento muito menor é muito melhor do que qualquer filme estadunidense. O que você acha melhor? Mercenários 4, que foi feito com 100 milhões de dólares, ou seja, 500 milhões de reais, ou Tropa de Elite, que foi feito com 10 milhões de reais? Não tem nem comparação. Por isso, eu vou deixar aqui uma lista de 15 filmes brasileiros muito bons, que vale a pena você dar uma conferida. E ao final eu vou falar dos filmes que já foram indicados ao Oscar brasileiro. Alguns vão estar na lista até, mas que vale a pena também dar uma citada aí, porque fizeram história no cinema nacional. Eu vou tentar não dar nenhum spoiler, mas é muito difícil você não dar nenhum spoiler quando você está falando de alguns filmes. Mas prometo fazer o meu melhor. Mas antes, eu vou pedir para você se inscrever no canal, dar compartilhada, né? Se puder dar um auxílio adquirindo um dos meus livros, um dos meus contos. Eu deixo todos eles bem organizadinhos lá no Alma Links. Então você vai, tá físico, digital, conto, livro, o que você prefere, né? Então se puder dar uma prestigiada, ajuda bastante. Lá também fica todas as minhas redes sociais, se quiser me acompanhar. Bem, eu deixei o primeiro e o último da lista, que são os meus dois favoritos. Eu fico em dúvida de qual que eu gosto mais, mas eu resolvi começar por esse porque vai sair o 2 agora, né? Então acho que vale a pena ser citado primeiro, que é O Estômago. E esse é um filme que não, agora talvez com dois mais gente procure conhecer, mas é um filme um pouco desconhecido e ele é muito bom. Ele é um filme de 2007 que foi extremamente premiado e no seu elenco tem João Miguel, Fabiola Nascimento, Babu Santana, entre outros. Como falei, o 2 por enquanto ainda não saiu, mas está para sair. Mas se for igual ao 1, será excelente. Ele passa com Raimundo Nonato, que é um imigrante nordestino que chega na cidade grande. E aí ele está procurando a profissão e começa a trabalhar de cozinheiro, né? E aí vai aprendendo. E o filme é legal que ele é dividido em duas partes. Uma parte é depois que ele está na prisão, né? E aí não fala por que ele está na prisão. E a parte antes dele estar na prisão. E aí vai contando ele como é que ele vai se tornando cozinheiro. E a segunda parte mostra ele como cozinheiro na prisão já. Lá ele já sabe cozinhar de maneira muito boa. E aí a maneira como foi construída entre um e o outro é muito legal. Se você ainda não viu, você está perdendo. Outro filme colocado estrategicamente na segunda posição foi o
Dois Coelhos. Outro filme extremamente premiado, esse de 2012. E no elenco tem Fernanda Alves Pinto, Alessandro Negrini, Caco Ciocler, Taíde, Robson Nunes, entre outros. Foi o primeiro filme brasileiro, pelo menos o primeiro que fez mais sucesso, né, que começou a inserir diversos efeitos da cultura pop no meio do filme. E ele tem uma trama não linear, que foi muito bem feita, que conforme ele vai passando e vai voltando e vai explicando, o filme vai se desenrolando. Conta a história do personagem principal, né, que após ele causar o acidente de uma mulher e o filho ele é indiciado, ele consegue escapar da prisão ali, meio que no esquema, ele fica fora do país e volta depois de um tempo, e ele volta buscando redenção, botando o plano dele em prática. Assim, o desenrolar da história que é o mais interessante. Talvez hoje, se for vê-lo, talvez não seja tão impactante, porque hoje diversos efeitos que ele usa, outros filmes, até outros vídeos de YouTube usam, mas na época ele foi o primeiro e foi muito bem recebido. O terceiro é Cidade de Deus, e esse daqui dispensa a apresentação. Difícil ter um brasileiro que nunca ouviu falar deste filme. Qual é, Dadinho? Dadinho é o caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra. O nome dele é Zé Pequeno, tá entendendo? E tu vai cair, filha da puta. Talvez o filme brasileiro hoje mais famoso, tanto no Brasil ou no mundo. Ele é uma adaptação do livro homônimo do Paulo Lins, e ele foi dirigido pelo Fernando Meirelles. Seu elenco conta com vários atores super famosos, entre eles Alice Braga, que hoje também está conhecida internacionalmente, Mastel Nastergail, Seu Jorge, Roberta Rodrigues, o Darlan Cunha, entre outros. O filme conta a história do Buscapé e do Dadinho, duas crianças que crescem numa das favelas mais violentas do Rio de Janeiro, a Cidade de Deus, daí o nome do filme. E aí, enquanto o Buscapé tenta ali buscar seu sonho no meio da fotografia para escapar um pouco ali daquela vida do crime, o Dadinho embarca de cabeça por ali e vai se tornando um dos traficantes mais renomados, por assim se dizer, daquela localidade. Assim, é um filme que ele fez muito sucesso e você encontra na internet reação de gringo, de um monte de gente. Tem uma cena que é clássica, né, que é o do tiro na mão ou no pé, que eu me lembro que uma vez eu vi acho que é estadunidense, né, um gringo vendo e assim, e ele chorando com aquela cena, assim, de tão forte que ela é. É um filme que, caso você ainda não tenha visto, vale a pena você dar uma conferida. É um dos grandes clássicos e não é à toa. E recentemente eles estão lançando a série A Cidade de Deus, A Luta Não Para, que é uma série baseada no filme com o retorno do Alexandre Rodrigues. Não sei se é bom, não saiu ainda, mas vale a pena dar uma conferida. O quarto seria o filme Gonzaga, de pai para filho. O Brasil já fez alguns filmes, né, falando da biografia de cantores, de coisas assim. Eu sou muito mais fã do Cazuza ou da Elis Regina. Eu gosto do Gonzaga respeito, mas não escuto muito. Mas sem a menor dúvida, este filme dá de 50-0 em qualquer outro filme que conte biografia de cantores. Este é um filme que, caso você não goste do Gonzaga ou do Gonzaguinha, você vai gostar do filme. E caso você goste deles, você vai amar. Ele é um filme de 2012, ele foi dirigido pelo Breno Silveira e escrito pela Patrícia de Andrade. E tem que dar o crédito para ela, porque a maneira como foi escrito o filme é genial. Porque tinha tudo para ser mais um filme que conta a história de um cantor e conta ali a história dos dois. A maneira como foi construído, primeiro ela pega a vida do Gonzaga e ali vai construindo conforme ele vai crescendo, como ele tem o filho, a relação dos dois e como fecha o filme é muito bonito, sem menor dúvida. Eu não sou muito fã de Gonzaga e Gonzaguinha. Mesmo assim, veja que vale muito a pena. O quinto é o Tropa de Elite 1 e 2. Resolvi botar os dois juntos. É primeiro porque eles dispensam a apresentação. Dificilmente vai ter alguém que nunca ouviu falar em Tropa de Elite. E ele rivaliza com Cidade de Deus, do filme mais famoso brasileiro, pelo menos na atualidade. E tal como Cidade de Deus, tanto nacionalmente como internacionalmente. Foi o primeiro filme de ficção do José Padilha, embora ele anteriormente tinha feito aquele Ônibus 74, mas aí foi baseado numa história. E tem o lendário Wagner Moura como o Capitão Nascimento, que virou ícone da cultura pop brasileira. Esse filme, ele recebeu, pelo menos
ele recebeu uma pecha de fascista. Não porque o Padilha tenha feito com o intuito de ser assim. Entretanto, depois que você cria uma obra e joga no mundo, a interpretação cabe ao mundo. O que a maior parte, pelo menos, dos brasileiros interpretaram foi um fomento à violência policial. Né? Isso aí, tem que bater em bandido mesmo. O que, né, Padilha tem todos os seus defeitos, mas ele não é uma pessoa que apoia esse tipo de coisa. Tal como Wagner Moura, né? Então, inclusive, vi já entrevista ele falando, não, teve que combater essa ideia, tipo, o filme é fascista, mas foi a interpretação geral. Até por isso fizeram 2 tentando dar uma guinada completa, que também é muito bom. Né? Assim, ele segue um pouco a lógica, mas ele consegue se distanciar do primeiro e continua sendo muito bom. É um filme poderoso e impactante, que caso por qualquer desventura da vida você não tenha visto ainda, vale a pena assistir. E se algum amigo gringo seu pedir alguma indicação de filme nacional, pode indicar esse, que é um dos que faz mais sucesso lá fora. Seguindo aí a linha dos filmes que dispensam apresentação, temos O Alto da Compadecida. Não sei. Só sei que foi assim. Tem tanto ator bom que se eu fosse ficar falando todos os atores, eu ficaria aqui o dia inteiro falando. Mas vou citar apenas o Matheus Nastergail, o Selton Mello e a Fernanda Montenegro. Apenas. O Alto da Compadecida é um filme de comédia, uma comédia dramática, dirigida pelo Guel Arraes e escrito pelos pais da Clarice Falcão, a Adriana Falcão e o João Falcão, baseado na peça, de 1955, do Adriano Suassuna. Eu gosto muito de história de doido. Eu não sei se é por identificação, mas eu gosto muito. O filme segue a aventura do Chicó e do João Grilo, em 1930, e suas desventuras. É um filme que já faz parte da cultura brasileira, muito raro você ter visto, conhecer alguém que não tenha visto, e por acaso conhecer, indique que é um filme muito divertido, muito leve, e fez tanto sucesso que recentemente vai sair o 2. Não saiu ainda no momento que eu gravei esse vídeo, mas temos boas esperanças que seja tão bom quanto. O 7º, também estrategicamente colocado, é o Bicho de 7 Cabeças. É um filme muito bom, ele é antigo, é dos anos 2000, é com o Rodrigo Santoro. E ele foi dirigido pela Laís Bodansky e foi baseado no livro O Canto dos Malditos, que é uma autobiografia do Austregésilo Carrano Bueno, que ele conta ali a sua passagem por alguns hospícios, e ele faz parte hoje de um dos filmes mais icônicos na luta antimanicomial. Além do Rodrigo Santoro, tem a Cássia Kiss também, que fez, e entre outras pessoas fizeram parte do elenco. E ele é um filme que, para quem gosta dessa temática, ele é um filme provocante, e ele faz parte de um desses filmes brasileiros que são extremamente densos, apesar de terem sido feitos com muito pouco recurso. Vale a pena você dar uma conferida. É um pouco antigo, então talvez cause um pouco de estranheza para o pessoal mais novo, mas vale a pena. O 8º é o Lobo Atrás da Porta. Eu lembro que quando eu estava visitando minha mãe, fui ver o filme, sentei, falei, que filme pesado. É um filme assim que não é... Veja quando você estiver bem. Ele foi inspirado no caso da Neide Maia Lopes, a famosa Fera da Penha, inspirado apenas. Que ela foi uma criminosa brasileira presa pelo sequestro e assassinato de uma criança de 4 anos. O caso ocorreu em julho de 60 e chocou a sociedade da época, tendo sido amplamente divulgado pela mídia. No elenco tem a maravilhosa Leandra Leal. O filme se passa um casal que tem o desaparecimento da filha, a filha desaparece, eles vão ao delegado, o delegado começa a entrevistar os dois separadamente, percebe que o cara tem amante, aí chama a amante, e aí começa a se desenrolar a história, e conforme vai passando você vê que o negócio vai ficando mais e mais esquisito. É um filme relativamente recente e vale a pena você dar uma conferida, que este é magnífico. Em 9º tem uma quase dupla. É difícil a gente não falar pelo menos de alguma comédia brasileira dessas mais recentes, porque comédia é o que carrega o cinema nacional. Você vai, maior parte dos filmes hoje que passam no cinema são de comédia, porque em tese as pessoas são mais comerciais, as pessoas gostam mais. E esse, cara, eu acho que, assim, pelo menos dos filmes recentes de comédia, foi o que eu mais ri,
que é uma quase dupla, que é com a Tata Werneck e com o Cauã Raymond, que é uma história de 2 policiais. A Tata Werneck vem da cidade grande, vai para uma cidadezinha do interior, e o Cauã Raymond é esse policial do interior, calma gente, vamos com calma, você conhece a dona não sei quem. A Tata Werneck meio tropa de elite. E cara, a relação dos dois, assim, a interação dos dois é muito engraçada. Se você está procurando algum filme de comédia levinho, assim, pra você ver no final de semana, este é excelente. O 10º, na verdade, é um documentário de curta-metragem. Eu pensei em colocá-lo ou não nessa lista, mas ele é um filme tão bom, curta tão bom, que é quase obrigatório que eu colocasse ele. Ele é de 89, o mais antigo dessa lista, e foi dirigido pelo Jorge Furtado. Ele conta a história de um tomate, e conforme ele vai sendo vendido, e conforme ele vai passando, até que ele chega na Ilha das Flores, que é um lixão, e aí mostra ali a realidade do lixão. É um vídeo curto, tá? Então assim, mas não é leve também, tá? Veja quando você estiver relativamente tranquilo, mas que tem no YouTube de graça para você ver, não é difícil. Então se você ainda não deu prestigiada, vale a pena. Que Horas Ela Volta é um filme de drama brasileiro, também foi muito bem recebido. Um dos filmes da lista mais famosos também. Ele é de 2015 e ele mostra a relação da classe média com as empregadas domésticas. Causa muito desconforto em muita gente porque se sente reconhecido ou de um lado da história ou do outro. Mostra a relação ali da personagem da Regina Casé com a patroa dela, a chegada da filha, a relação dela, filha da patroa, que ela tem muito carinho, e acaba virando ali uma mãe mais presente do que a própria mãe. Mostra a relação do pai com a filha da Regina Casé, quando ela chega. É um filme que vale muito a pena você dar uma conferida, e ele veio num momento histórico de ascensão, né, da classe C e D, e o desconforto que isso causava. As classes que estavam economicamente acima, que é a base da sociedade brasileira. Eu sempre lembro de uma cena, né? Não vou tentar não dar spoiler, mas é uma cena que eu sempre lembro, que é quando a filha dela pula e ela começa a falar que deu rato na piscina, que é assim, né, de desprezo mesmo, que é bem pesado. É um filme bem intenso, bem impactante. Se você não viu, tem que dar uma conferida. E um dos grandes clássicos nacionais. Falando de filme impactante, não poderia deixar de citar Central do Brasil, outro filme premiadíssimo, indicado ao Oscar no Brasil. Perdeu para A Vida é Bela, mas né, A Vida é Bela é um grande filme, então acontece perder. É um filme de 98 do Walter Salles, que conta a história da Dora, a personagem da Fernanda Montenegro, uma professora que escreve carta para as pessoas. A pessoa é analfabeta, não sabe escrever, ela vai e escreve. Na Central do Brasil, daí o nome do filme, no Rio de Janeiro. Ela escreve as cartas das pessoas, mas ela é um pouco cínica no sentido brasileiro, no sentido pejorativo, que não acredita muito. Ela raramente envia para os outros. Ela pergunta, quer que envie mais ou dou para você e você envia. Até o dia que ela conhece o Josué, um garoto que está sozinho, que perdeu a mãe, e aí ele está desamparado, e ele tenta ajudá-lo a encontrar o pai. E ele ali vai renovando, né, a esperança dela, ela vai se tornando uma pessoa um pouco melhor com ele. Tem aquela cena clássica que eles fazem a carta, e aí ele pega e vai lá entregar a carta, coisa que ela não fazia antes, fazia raramente. O suco da sétima arte brasileira, a mãe do cinema nacional tem que ver, né? Não é à toa que foi indicado ao Oscar. Perdeu o melhor filme internacional, né? Mas cá entre nós tem que dar mérito pro outro lado. Agora a Fernanda Montenegro ter perdido o Oscar de melhor atriz para a Gwyneth Paltrow por Shakespeare Apaixonado é realmente doloroso. E ela, por pouco tempo, mostrando a estatueta para Pedro de Porta, entendeu? Ela devia estar aqui no Brasil, ser muito mais bem tratada. Por coincidência ou não, no 13º lugar temos Que É Isso, Companheiro. E já adianto que se você chama o golpe de 64 de Revolução de 64, para você nem tentar ver este filme. É um filme do Bruno Barreto, de 97, que foi inspirado no livro homônimo do Fernando Gabeira. O enredo faz algumas adaptações, obviamente, mas ele conta a história do sequestro do embaixador estadunidense, Charles Burke Elbrick, em setembro de 69, por integrantes do grupo guerrilheiro
MR8 e Ação Libertadora Nacional, que lutavam contra o regime militar instaurado no país. E nos Estados Unidos ele foi lançado como 4 Days in September, ou seja, não é só a gente que faz traduções ridículas, né? Também, isso aí também é uma característica lá de fora. E ele foi indicado ao Oscar de melhor filme estrangeiro daquele ano. Alguns nomes foram adaptados, não tiveram nomes reais, mas muitos deles foram mantidos. Como é antigo, né, tinha um monte de ator extremamente bom, que não era tão famoso à época e que hoje seria o filme com um dos maiores elencos, se não o maior elenco de todos, que entre eles tem o Pedro Cardoso, que faz o Fernando Gabeira, Fernanda Torres, Selton Mello, Luiz Fernando Guimarães, Matheus Nastergaia, Cláudio Abreu, Caio Junqueira, Nelson Dantas, Fernanda Montenegro, Eduardo Moscovis, Marco Rica, Maurício Gonçalves, Alessandro Negrini e até o Lulu Santos fez parte do filme, só pra você ter ideia. E os gringos, né, que tem uns gringos ali que fazem participação no filme, também não fica por menos. Tem o Alan Arkin, que fez o Lester Siegel em Argo, Steven Fisher, que fez o Minkowski em Lost, e a Carolina Caro, que fez a doutora Toby Russell em Star Trek Next Generation. Ou seja, foi realmente aí um dos filmes, provavelmente o filme com o melhor elenco, pelo menos que eu me recorde. Em 14º, que segue a mesma linha, nós temos o filme que foi o Wagner Moura estreante como diretor, que foi o Marighella. Nós não somos marginais, nós não somos bandidos, nós somos revolucionários que lutam pela liberdade do povo que foi roubada pelo golpe militar. Ele é um filme de 2019, baseado na vida do Carlos Marighella. Ele foi adaptado da biografia do Marighella, O Guerrilheiro que Incendiou o Mundo, do Mário Magalhães. E ele, apesar de ter a mesma pegada bem semelhante ao do que é Ex-Companheiro, ele tem uma coisa que não me agradou muito, que foi o seguinte: na época a esquerda estava tentando retomar a bandeira nacional, né? Porque tinha sido pego pela oposição, como símbolo da oposição, e aí ele tem uma pegada meio que tipo, nós somos brasileiros também, entendeu? Porque não me agradou muito, mas o filme é bom, o elenco é excelente. Eu quis botar os dois juntos, não, que esse companheiro e o Marighella, porque tem a questão que como os dois foram baseados em histórias reais, no que esse companheiro aparece duas pessoas, né, que é o que faz o papel do Virgílio Gomes da Silva e o que faz o papel do Joaquim Câmara Ferreira, que é o pessoal que estava com o Marighella, que foi auxiliar no sequestro do coisa. Então tem esse link aí histórico entre os dois, que é muito legal. Vale a pena você dar uma conferida se você gosta de filmes históricos. Em 15º, né, e último, deixei que eu falei que é um dos meus favoritos, entre ele e esse, que é um filme recente, que acho que não me recordo de um filme recente brasileiro que eu tenha gostado tanto, e olha que eu gosto bastante, foi o Bacurau, né? No elenco, tanto a Sônia Braga quanto o Silvério Pereira destruíram no filme. É um filme de 2019, dirigido pelo Kleber Mendonça Filho, e ele se passaria num futuro próximo, no vilarejo de Bacurau, e que eles vivem ali quase de maneira autossuficiente, sem muita interação com o exterior, porque meio que eles tomam conta de si mesmo, e aí eles percebem que eles estão sob ataque. Eles dão uma olhada e vê que a cidade desapareceu do mapa, as comunicações estão falhando, de repente chega um pessoal estranho de fora, e aí eles começam a tomar ali as medidas para se defender. É um filme extremamente original, não conheço nada parecido no cinema nacional, e que, se você ainda não viu, vale muito a pena você ver. Foi outro filme extremamente elogiado, extremamente premiado, e que você deveria dar uma prestigiada o mais rápido possível, caso não tenha feito. E aí, como eu falei, né, de forma bônus, acho que cabe falar os filmes brasileiros que já foram indicados ao Oscar, embora eu tenha citado alguns jornalistas, cabe ressaltá-los, porque muitos deles são muito antigos, então assim, eu acho que vale a pena você conhecer, mas eu não sei se as pessoas hoje vão gostar por causa da diferença de tempo, né? Mas cabe serem citados. O primeiro
é O Pagador de Promessas, de 63, indicado a melhor filme internacional. O segundo é O Quartilha, 66, que foi indicado a melhor filme internacional. O Que é Isso, Companheiro, que eu já citei, de 98, também indicado a melhor filme nacional. Uma História de Futebol, de 2001, que é indicado a melhor curta-metragem em live action, tem que ser citado. Daí que eu falei que um dos melhores, foi muito premiado em 2004, foi indicado ao melhor diretor, né, o Fernando Meirelles, melhor roteiro adaptado, melhor edição e melhor fotografia. O Menino e o Mundo foi indicado ao melhor Oscar de animação, e o mais recente foi o Democracia em Vertigem, que foi indicado a melhor documentário em 2020. Espero que tenham gostado. Vou renovar o pedido aí para você dar uma prestigiada nas minhas obras, nos contos, nos livros. Se puder dar uma adquirida, ajuda bastante. E vou deixar mais links onde lá fica tudo organizado. Tem meu Instagram, tem Facebook, tem qualquer local que você queira me encontrar. Tá certo? Muito obrigado. Espero que tenham gostado e valeu!